Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Gostaria de agradecer aqui o convite para estar aqui. Eu tenho acompanhado vocês pelas redes sociais, fazia tempo que eu não vim aqui. Até achei que eu tinha falado uma bobagem da última vez, não tinham mais me convidado. Mas eu agradeço o convite por estar nessa casa. Eu tenho vários conhecidos aqui. E eu tenho acompanhado vocês pelas redes sociais ali, acompanho por aquilo que o pastor Kleber, o Fernando posta, e eu tenho me alegrado muito com o que Deus tem feito aqui, muito grato a Deus por aquilo que Ele tem feito, e para mim é sempre uma honra subir aqui nesse altar para ministrar a palavra de Deus, mas também eu sempre, estou me ligando na hora do culto aqui, pega aqui, mas também eu sempre fico muito temeroso de subir aqui também, porque eu sei que é uma casa onde tem muito temor, onde tem muita presença de Deus, onde tem muitos homens de Deus que sobem aqui nesse altar para ministrar a palavra toda semana. Então eu falei com o pastor Kleber, eu sempre fico muito nervoso de vir aqui, mas eu creio que vai ser bênção. Se Deus trouxe nós aqui, é porque vai ser uma bênção. Irmãos, antes de eu pregar, eu pedi autorização para o pastor Kleber. No ano passado, eu lancei um livro, que é Vivendo em um Mundo de Gigantes. Então nesse livro conta um pouco da minha história, conta um pouco da minha caminhada, muitos testemunhos meus aqui, um pouco do processo que eu passei também quando eu assumi ali a Meta Church. Então tem muita história aqui. E então, se alguém, esses dias eu recebi um testemunho, e eu queria compartilhar, que eu fiquei impactado. Uma mulher, ela mora no litoral gaúcho, eu acho que é em Capão da Canoa, agora não lembro ao certo a cidade, mas de alguma forma esse livro chegou nela, e ela disse que enquanto ela lia as páginas do livro, não é um livro grande, mas enquanto ela lia as páginas do livro, ela disse que era como se eu estivesse conversando com ela, e ela era curada de muitas feridas. Só que o interessante é que eu nunca tinha visto aquela mulher. Ela recebeu esse livro e ela entrou em contato com a gente via rede social, pediu para ter uma agenda comigo para nós conversar, porque ela queria testemunhar do que Deus havia feito na vida dela. E ela foi lá na igreja, né, ela visitou a gente num culto, e ela me testemunhou, e ela pegou mais vários livros e levou, porque ela queria distribuir e entregar para muitas pessoas. Então, eu trouxe alguns, se alguém quiser adquirir, vai abençoar o meu ministério, mas eu acredito que vai abençoar também muito a tua vida. Se você quiser dar para alguém, abençoar alguém, é um valor mínimo, mas se você quiser adquirir, a gente trouxe alguns, se alguém quiser. Esse aqui eu queria dar de presente para o pastor Éder, queria dar para o senhor de presente, o senhor aceita? Deus abençoe o senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de ministrar uma palavra aqui, e eu queria convidar a igreja a ficar de pé, para nós lermos a palavra. Pelo que eu observei, vocês leem a palavra de pé, e eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia. Eles vão colocar aqui também, 2 Reis, capítulo 4, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Vou ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Versículo 2: Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Repita comigo, diga: um jarro de azeite.
Mais forte, porque eu sei que aqui é uma igreja pentecostal. Diga assim: um jarro de azeite. Versículo 3. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Versículo 6. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Versículo 7, e aqui eu paro de ler. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Até aqui, tá bom. Você pode sentar em nome de Jesus. Eu queria compartilhar essa palavra aqui. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, e eu queria entender, antes de nós construirmos juntos aqui o que eu vou estar pregando, o que eu vou estar falando, eu queria entender, destacar aqui com você algumas coisas. A primeira é que a Bíblia não diz o nome dessa mulher. A Bíblia chama ela de uma viúva. Ela era uma mulher viúva. E no tempo bíblico, nesse tempo aqui, as viúvas, em muitos casos, elas eram mulheres, ela e a sua família. Se ela não tinha uma família muito grande, se ela era sozinha, os filhos, a sociedade as tratavam com discriminação. E normalmente essas viúvas, elas acabavam passando muita necessidade, pelo fato delas não ter mais o marido. E o marido era o representante daquela casa. Então eu quero que você entenda que essa mulher era uma mulher sem o representante da sua casa. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus é o Deus do órfão e da viúva. Então eu já queria dizer aqui para você que pode faltar alguém, um ser humano na tua vida, mas a mão de Deus nunca vai faltar sobre a tua casa. Porque como a pastora pregou aqui, talvez alguém chegou aqui pensando que ninguém está olhando, ninguém está te vendo, ninguém está olhando para ti, ninguém está falando em ti. Mas eu venho aqui dizer que você não precisa de ninguém. E eu não estou falando isso de forma orgulhosa. Nós precisamos uns dos outros como família. Mas eu quero dizer que o suficiente para você é a mão do Eterno sobre a tua casa e sobre a tua família. E eu sinto neste lugar que a mão do Eterno, ela está sobre famílias aqui nessa noite. Eu queria entender outra coisa para você, porque talvez isso pode soar estranho para alguns. Porque a Bíblia está dizendo que essa mulher clamou a Eliseu. Deixa eu te explicar, e provavelmente essa igreja é uma igreja muito bíblica, você já sabe disso. Mas eu queria aqui destacar isso. Quando a Bíblia fala que aquela mulher clamou a Eliseu, ela não está clamando a um homem. No Antigo Testamento, Eliseu, um homem de Deus, ele era a representação do Senhor na terra. Não que hoje homens de Deus não representem o Senhor. Aqui tem muitos homens de Deus que representem o Senhor, mas a gente sabe, como foi dito aqui nesse altar também, que hoje você pode entrar no teu quarto, fechar a porta e você pode buscar o Senhor em secreto. O Senhor que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o livre acesso, o véu se rasgou. Nós podemos acessar o Santo dos Santos, mas quando a Bíblia, nesse tempo de Eliseu, quando a Bíblia está falando que aquela mulher clamou a Eliseu, na realidade, ela clamou a Deus. E eu quero dizer, e pelo que eu vi ali no banner, uma campanha sobre a tua família ser guardada por Deus. Toda família que é guardada por Deus, ela tem uma característica predominante. Posso falar? Toda família guardada por Deus, ela tem uma característica predominante. Qual é, pastor? A característica predominante dela é que mediante a dificuldade, ninguém sai de casa. Mediante a dificuldade, o casal não quer separar.
mediante a dificuldade. Sabe o que fazem? Não vão no agiota, não vão nos juros, não vão. Mediante a dificuldade, essa família dobra os seus joelhos. E ela clama a Deus. E dos céus vem resposta sobre essa casa. E eu vim aqui, eu não sei para quem, mas eu não sou pregador, eu vim trazer uma mensagem para alguém aqui. E eu vim dizer que Deus está com os ouvidos atentos ao clamor de uma família aqui. Eu posso sentir que tem família aqui que tem dobrado os joelhos. Tem família aqui que tem clamado. Tem família aqui que homens têm dobrado o seu joelho e têm clamado. Tem resposta do céu na tua direção. E oh meu Deus, eu sinto o Espírito de Deus aqui. E eu quero dizer que nessa noite tem família que vai sair deste lugar com uma resposta do céu. Se eu estou falando com você, levanta a tua mão direita e dá um grito de glória a Deus, para estremecer o telhado dessa casa em nome de Jesus. Porque quando, e aqui eu estou pregando e nós vamos construindo juntos, uma família que clama a Deus, ela vai viver algo na sua vida. Multiplicação. Você pode não ver o recurso, mas Deus está vindo com multiplicação. Talvez tenha tido guerra na tua casa, mas Deus está vindo com multiplicação. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, nós estamos no 3º mês do ano. E lá na igreja Deus nos deu uma palavra. E essa palavra eu creio que ela não é para a placa, ela é para a igreja. 2026 vai ser o ano do mover sobrenatural de Deus. E talvez você tenha enfrentado guerras. Talvez, como foi dito aqui, o teu ano não começou fácil. O teu ano começou desafiador. E uma coisa, eu caminho com Jesus há quase 20 anos. E uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que se tem uma guerra se levantando, é porque logo ali na frente vai ter uma vitória para a gente celebrar. E talvez você não está entendendo por que tem tanta guerra. Sabe por que você não está entendendo? Você não tem que entender, você tem que confiar e você tem que clamar. Irmãos, nós não precisamos entender nada. Nós apenas precisamos confiar. Nós não precisamos entender o porquê das coisas, nós temos que confiar, mas eu te afirmo. Talvez eu estou pregando para uma pessoa aqui que precisa ouvir isso essa noite. Eu te afirmo, se tem guerra na tua vida, se inimigos têm se levantado, se batalhas têm se levantado, confia. Logo ali você vai ter uma vitória para celebrar. Logo ali vai ter uma vitória para celebrar. Porque, irmãos, a conta não fecha. Eliseu pergunta: o que você tem na mão? Ela disse: um jarro. Um jarro. Você leu comigo aqui. E aí a gente entende que a matemática de Deus, por isso que a gente não tem que entender nada. Por isso que a gente só tem que confiar, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Você leu comigo quantos jarros? Eu só tenho um jarro de azeite. Como que o profeta manda ela pedir vasilha? Imagina aquela mulher caminhando e pensando, e o profeta diz para ela: vá nos vizinhos. Vá nos vizinhos. Vá nos vizinhos. Talvez se ela morasse aqui na Redondeza, o profeta ia dizer para ela: vá lá no Ministério Unidos em Cristo, eles têm vasilha lá. Eu sinto que eu estou num lugar onde tem gente com vasilha na mão aqui. E se você tem vasilha na mão, vai ter azeite do céu que vai ser derramado na tua vida. E a conta não bate. Imagina aquela mulher saindo porta fora. Os filhos olhando para ela: mãe, onde é que tu vai? Eu vou pedir vasilha. Eu vou atrás de vasilha. Imagina os meninos olhando para ela: mãe, só tem um jarro. Ela diz: menino, eu não preciso entender. Eu não preciso olhar porque eu tenho nas minhas mãos. Eu tenho que confiar. Oh Jesus, eu sinto o Espírito de Deus aqui.
Eu tenho que confiar, eu não estou indo caminhando em cima da necessidade, eu estou caminhando em cima de uma palavra. Nessa noite eu vim dizer para alguém aqui: pare de caminhar em cima, a necessidade vai te matar, o racional vai te matar. Para de olhar, caminhar, levar a tua vida naquilo que os teus olhos humanos veem. A fé é maluca, a fé é você acreditar que coisas que você não vê, elas vão acontecer. Então eu vim aqui desafiar alguém: para de caminhar em cima de necessidade. Para de caminhar em cima daquilo que os teus olhos vê. Decida nessa noite caminhar em cima de uma palavra. Estou vendo aqui, achei o máximo isso. Lembro de uma vez, pastor Kleber. E assim, irmão, ia falar uma coisa, eu esqueço que eu não estou na meta. Vou ser mais educado aqui, prometo. Mas tem uns noiados da cabeça aí, para não dizer outra coisa, que os caras querem colocar, irmão, racionalidade na fé das pessoas, irmão. Fé não tem placa. Fé é sobre alguém que deposita toda a sua confiança no Senhor. E eu vou contar um testemunho para alguém aqui, talvez para encher o teu coração de fé, porque isso aqui não foi feito pela vontade do homem. Eu tenho certeza que quem colocou esse propósito aqui, ele recebeu uma palavra de Deus. Então, irmão, talvez você veio com a foto e o inimigo tentando colocar na tua cabeça. Você vai com aquela foto lá de novo, você vai levar essa garrafa. Talvez alguém olhou para ti e disse: por que tu vai fazer isso? Qual o sentido? Não tem sentido. Não precisa entender. Eu decidi caminhar em cima de uma palavra. Eu só tenho um jarro, mas o profeta mandou pegar várias vasilhas. O jarro só dá para uma vasilha na minha mão, mas na mão de Deus, Ele vai encher várias vasilhas, várias vasilhas, várias vasilhas. Eu vim aqui dizer para alguém nessa noite: o jarro na tua mão só enche uma vasilha, mas nas mãos dele vai haver multiplicação de azeite na tua casa. Uma vez estou num culto, deixa eu contar o testemunho para mim voltar para a palavra aqui. 21:10, tenho mais uns 10 minutos? Posso ir mais uns 10 minutos? E uma vez eu tô na igreja, termino o culto, desço do altar, a minha esposa, pastora Aline, amor, aquela moça quer falar contigo. Eu não conhecia ela com uma camiseta nas mãos. E ela pegou e disse assim: pastor, eu sou de tal ministério de um pastor que eu conheço, e Deus me mandou eu vim aqui. E eu disse: amém, por quê, irmã? Essa camiseta é do meu irmão, e o meu irmão está preso nas drogas, e Deus me mostrou que era para o Senhor orar por essa camiseta, que o meu irmão ia ser liberto. Irmão, ninguém segura alguém que tem uma palavra. Ninguém para alguém que tem uma palavra. Eu orei pelaquela camiseta, eu profetizei, a minha esposa profetizou comigo, nós oramos juntos. Passado algum tempo, eu não sei precisar se foi um ano ou alguns meses, eu não lembro agora. Quem está sentada naquela igreja de novo? Aquela menina. E ela diz: pastor, eu vim aqui testemunhar. Depois daquele dia e daquela oração, o meu irmão foi liberto. Você pode aplaudir Jesus? Você pode aplaudir Jesus? Então creia naquilo que o Senhor te fala, creia na palavra que está vindo na tua direção, porque eu quero que você entenda uma coisa: aquilo que temos nas mãos de Deus, aquilo que nós temos quando nós entregamos nas mãos de Deus, é suficiente para vivermos um milagre. Aquela mulher só tinha um jarro de azeite. Desculpa eu ser repetitivo, mas ela só tinha um jarro na mão. Foi o suficiente para ela viver milagre. Talvez tem gente aqui hoje que só tem uma foto na mão, só tem uma garrafa. Talvez você só tenha aqui teu coração
clamando e sangrando e pedindo pela tua casa. Isso é o suficiente nas mãos de Deus para você viver um milagre. É o suficiente. E eu quero que você entenda uma coisa. Vamos entender junto aqui. Aquela casa não era uma casa de ímpio. Quem era aquele homem? Quem era aquele homem? Ele era um homem discípulo dos profetas. No tempo de Eliseu, de Samuel, de Elias, daqueles homens, existia algo chamado casa dos profetas. Aqueles homens ficavam dentro de uma casa e eles eram preparados para serem profetas. Então aquele homem, ele era um discípulo dos profetas. Ele era um homem que tinha servido a Deus. Servido. E eu quero que você entenda que uma família que serve a Deus é uma família que vive milagres. Porque quando você vem para essa casa, você não vem servir um homem, você vem servir o Deus dos céus. E quem serve é o suficiente, quem serve vive milagres. E aquela casa era uma casa onde havia temor a Deus. E eu acredito que eu estou falando nessa noite com casas, com famílias aqui que temem a Deus. E às vezes, irmãos, a gente cai no engano de achar que temer a Deus me isenta de problemas. Temer a Deus me isenta de viver prova. A gente tem visto um evangelho ser pregado aí fora que os caras estão esquecendo das aflições, irmão. Tá gravando. Os caras estão esquecendo das tribulações, estão riscando a Bíblia. Mas Paulo disse que em tudo isso ele aprendeu uma coisa, que tudo pode naquele que fortalece. É nas guerras que nós somos provados. É na aflição que a nossa casa é forjada. É na luta que a gente tem que permanecer. E a casa daquele homem, um homem que temia a Deus, a mulher, ela diz, o seu servo temia o Senhor. Mas aquele homem tinha morrido. E ele deixou um legado. Olhe bem, homens, estamos falando de uma família guardada por Deus. Uma família guardada por Deus não é uma família que se preocupa com a herança. Não, herança a galera briga por causa de herança aí, irmão. Não descabela por causa de herança. Herança é o que deixa fora, legado é o que deixa dentro. Legado é o que deixa dentro. Uma família guardada por Deus é uma família que deixa um legado dentro das pessoas. Pode parecer bobo para vocês, um exemplo, mas é o que eu estou vivendo lá. Eu tenho duas filhas. Para quem não sabe, já contei aqui, isso foi um milagre na minha casa. A minha esposa tinha dificuldade de ter filhos, eu também tinha. O meu primeiro milagre, a Débora está com 6 anos. E a Radassa, irmãos, um dia a Aline está no retiro. E ela está enjoada e sonolenta. E as irmãs estão dizendo, a pastora está com dengue. A dengue está com 1 ano e meio lá, irmão. Eu tenho a Débora e a Radassa, minhas 2 filhas. E eu tenho tentado, irmãos, não adianta eu segurar esse microfone na mão e eu não deixar um legado no coração das minhas filhas. E esses dias pode parecer uma coisa simples para vocês, mas me impactou. A Débora pegou e disse assim, pai, ela estava com dor de barriga. E a primeira coisa que a minha filha fez, ela não pediu remédio. Ela não pediu para levá-la no médico. Ela não pediu, sabe, a primeira coisa que a minha filha de 6 anos pediu, pai, coloca a mão na minha barriga e ora por mim. Eu quero dizer sobre famílias aqui, os teus filhos vão ver a autoridade de Deus sobre você. E ela pediu, irmão, para mim orar. Parece simples, uma criança, dor de barriga, mas é aí que a gente constrói um legado de uma família que teme a Deus. E eu fui e coloquei a mão na barriga dela e orei, irmãos, orei. Eu oro por todo mundo na igreja, eu oro por 50 pessoas por culto lá na igreja. Como é que eu não vou orar pela minha filha de 6 anos? Coloquei a mão na barriguinha dela, orei, e ela pegou e disse assim, alguns minutos depois, pai, tu sabe que tu orou e passou a dor?
E eu agradeci a Deus, irmãos, não por causa de mim, eu agradeci a Deus, obrigado, Senhor, porque o temor do Senhor tem vindo sobre as minhas filhas. Então uma casa que teme a Deus, ela não está isenta de problemas. Mas eu quero que você entenda que todo problema que surge é para transformar a tua casa, a tua família, em um celeiro de milagres. Porque o que o inimigo, o que ela está falando aqui, irmãos? Já vieram, querem levar os meus 2 filhos como escravos. Querem levar os meus 2 filhos como escravo. Quero que você entenda uma coisa. O inimigo, ele vai tentar escravizar a tua família. O inimigo, ele investe, sabe o que ele faz? Ele tenta escravizar. O que tentaram fazer com aqueles meninos? Ela disse para o profeta: eles vieram aqui, tentaram levar os meus filhos como escravo. Mas eu quero dizer, irmãos, nós não vamos aceitar. Uma família guardada por Deus é uma família que não aceita escravidão, porque em Cristo nós somos livres. E eu quero que você entenda que a guerra, o problema, a dificuldade, não é para escravizar a tua casa. Mais uma vez eu repito, é para transformar a tua casa em um celeiro de milagres. E todo aquele que obedece ao Senhor vai ver a multiplicação sobre a sua casa. Deixa eu entrar aqui um pouquinho na história, e eu já estou indo para o final, mas deixa eu te falar. Aquela mulher, ela sai e ela começa a pedir vasilhas emprestadas. Ela começa a pedir vasilhas. Raciocina comigo, não está escrito, eu pensando. Pensa comigo aqui. Vamos entender, vocês são inteligentes. Vamos entender junto. Aquela mulher saiu a pedir vasilha. Ela poderia ou não poderia encontrar alguém que dissesse assim para ela: ué, o que está acontecendo? O teu marido, falecido marido, não vivia dentro daquela casa servindo a Deus? Eu brinco lá na Meta. Brinco, gente, eu brinco. Me convida, eu vim aqui de novo. Eu brinco lá na Meta que eu leio mentes. Eu brinco. Por que eu leio mentes? Porque eu sei que tem coisas que todo mundo passa. E eu sei que todo mundo aqui já passou alguma vez que alguém zombou da tua fé. Que alguém chegou para ti e disse: o que tu quer servindo naquela igreja? O que tu quer todo domingo lá? Viu? Alguém chegou para ti aí, tu viu tu passando uma dificuldade aí, cadê teu Deus que tu adora tanto? Irmãos, os mesmos que talvez viram a tua prova, vão ver a multiplicação de Deus sobre a tua vida. Vou me apegar à oração como a irmã fez aqui. Talvez os mesmos que zombaram de você, essa cadeira vazia que está do teu lado, vai ser eles que vão estar aqui adorando junto com você. E aquela mulher poderia ter ido, irmãos, e ela poderia ter encontrado as pessoas dizendo assim: não, que isso? Cara, teu marido passou a vida inteira adorando a Deus, agora tu está aí. Poderia, mas não foi o que aconteceu. Lendo o texto, interpretando o texto, todo aquele que ela pediu uma vasilha, eles alcançaram uma vasilha para ela. E aí eu entendo algo, irmãos, que quem obedece a Deus vive milagres, vive multiplicação, mas Deus coloca as pessoas certas no seu caminho. Talvez você já ouviu zombaria, já zombaram da tua fé, já riram de você, mas Deus também colocou muitos homens e mulheres que abençoaram a tua vida. Deus colocou no teu caminho muitos homens e mulheres que te ajudaram no momento difícil. Muitos homens e mulheres que são bênção na tua vida, que liberam palavras sobre você, que abriram portas para você. Por quê, irmãos? Porque quem obedece vai viver milagres e vai encontrar facilitadores na sua direção. Talvez, e eu quero dar um conselho para vocês: pare de viver essa luta sozinho. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro está ali para levantar. Você pode ter alguém perto de você, irmãos, que tem uma vasilha na mão. Essa pessoa pode ter uma oração para oferecer para você. Você pode sair daqui hoje, tem um irmão perto de ti que ele pode ter uma palavra profética para liberar sobre a tua vida.
E aquela mulher, ela saiu pedindo vasilha. E o que o profeta disse para ela? Peça as vasilhas emprestadas, depois entre para dentro de casa e feche a porta. Querido, tem milagre que é para ser vivido dentro de casa. Dentro de casa. Eu sinto muito o Espírito de Deus em dizer isso aqui nessa noite. Eu creio que tem gente que vai fechar a porta da sua casa, e a sua casa vai se tornar um celeiro de milagres. Na tua casa vai ter provisão, na tua casa vai ter paz, na tua casa vai ter vida, na tua casa vai ter culto, na tua casa vai ter cura, na tua casa vai ter derramado o Espírito Santo, na tua casa vai ter restauração, na tua casa você vai ver os teus filhos dobrando os joelhos e sendo cheios do Espírito, na tua casa vai ter liberação do céu. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Amém? Você pode liberar um aplauso a Jesus nessa noite. E eu queria, irmãos, dizer algo para você. Falei aqui que quem obedece vai viver uma multiplicação. Aquela mulher, ela tinha dívidas. Ela tinha dívidas. A Bíblia não conta o porquê que essas dívidas, mas ela tinha dívidas. A gente precisa entender uma coisa. Quando o jarro se enche, as vasilhas se enchem, o azeite é derramado, que os meninos começam a trazer vasilha para ela, e ela ia enchendo, e eles iam tirando, e ela ia enchendo, e eles iam tirando. E o interessante, irmãos, que não teve multiplicação de jarro, teve multiplicação de vasilha. Lê o texto. Não tinha vários jarros, o azeite foi se multiplicando. Porque na vida de homens e mulheres que obedecem a Deus, irmãos, o azeite nunca acaba. Faz sentido o que eu estou falando? O azeite nunca acaba. E você sabe que azeite é óleo. Na Bíblia, azeite é óleo, é unção, é derramar de Deus. Que engraçado isso. Vinha a vasilha e o azeite, ela olhava, o azeite não acabava. Vinha a vasilha e o azeite não acabava. E só parou o azeite, penso eu, só parou o azeite quando acabou as vasilhas. Se tivesse mais vasilha, ele ia estar enchendo as vasilhas até agora, irmão. Até agora. E o que me remete isso, irmãos? Quanto mais fé, e que Deus nos dê um batismo de fé aqui nessa noite. Quanto mais fé, mais mover sobrenatural na nossa direção. Então não limite as vasilhas, não limite a quantidade, não limite aquilo que você pode viver, não limite. Porque houve uma multiplicação naquela noite. Aquela casa estava destinada a sofrer, aquela casa estava destinada à escravidão. O diabo tinha um plano, mas dane-se o plano do diabo, porque Deus tem um plano maior. Deus tem um plano maior. O plano do diabo era: eu vou escravizar essa família. O plano de Deus é: eu vou multiplicar o azeite nas vasilhas. Quem prevaleceu? O plano de Deus. Eu quero dizer nessa noite que o plano de Deus vai prevalecer sobre a tua vida. Como eu disse, irmãos, talvez eu estou trazendo uma mensagem para uma pessoa aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você: o plano de Deus vai prevalecer sobre a tua vida. Você precisa confiar, você precisa ir atrás das vasilhas. Talvez carregar as tuas vasilhas e atrás das vasilhas, você vir aqui toda terça buscar Deus. É você estar em oração, em joelho no monte. É você dobrar os teus joelhos dentro da tua casa e começar a clamar a Deus. Mas não desiste, traga vasilha, pegue vasilha, traga vasilha, coloque elas ali, porque o azeite vai continuar se derramando. E o que eu acho interessante, como eu falei, tinha um decreto de morte, tinha um decreto de escravidão,
tinha um decreto para que aquela família terminasse. Mas isso para mim é muito forte, irmão. A Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de Malaquias, que todas as nossas sementes, elas são um memorial no céu. Todas as nossas sementes, irmãos, são memorial no céu. Sabe o que é memorial? É algo que dá lembrança. A Bíblia fala, e se não me falha a memória também, no livro de Apocalipse, que todas as nossas lágrimas estão em uma taça. Penso eu, e talvez você já esqueceu das lágrimas que você chorou na presença do Senhor. Mas Ele, Pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele. Eu, todavia, diz o Senhor, jamais esquecerei de vocês. Pastor Kleber, nesse auditório aqui dessa igreja amada de tantos homens de Deus, eu peço liberdade de dizer isso com maior humildade no meu coração, mas eu sinto que tem alguém aqui que entrou aqui nessa noite achando que Deus me esqueceu. E não é que você se revoltou, você só está mexido por dentro, as circunstâncias têm abafado a tua fé. Você acordou hoje pela manhã e você pensou assim, o que está acontecendo? Irmão, todas as tuas lágrimas estão numa taça. Todas as tuas sementes estão em memorial. Deus não esquece dos seus. Deus não esqueceu. E no meio daquela crise toda, eu imagino Deus olhando. O meu servo, o homem, que a Bíblia não diz o nome, mas era um homem que temia a Deus. Deus olhando e pensando. E Deus olhando aquela situação. Ele não está mais ali. O Senhor já havia recolhido ele. Mas as suas sementes ainda falavam na terra. As lágrimas daquele homem ainda falavam. Tem lágrima falando aqui hoje, irmão. Tem lágrima falando aqui nessa noite. Tem choro na presença de Deus falando aqui nessa noite. Porque aquele homem tinha morrido, mas as suas sementes estavam falando. Deus enxergava aquela casa através do temor daquele homem. Deus enxerga a tua casa através do temor que há em você. E o que o profeta diz para aquela mulher quando tudo termina, quando ela acaba as vasilhas, está aqui um monte de vasilha, o que o profeta diz para ela? Vá, venda, pague as suas dívidas. Pague as suas dívidas e viva do que sobrar. Deixa eu dar uma notícia, talvez eu tenho certeza que você já sabe disso. A diferença nossa para aquela mulher é que as nossas dívidas já foram pagas. A diferença para nós daquela mulher que teve um Jesus Cristo que na cruz do Calvário ele gritou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, está consumado. Quando ele gritou, está consumado, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então a diferença da nossa família para a família daquela mulher é que nós não estamos mais endividados. Você não tem mais culpa no cartório. Você não tem mais dívida no mundo espiritual. Porque no dia que você entregou a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, os teus pecados foram perdoados. A tua dívida foi rasgada. Não há, diz em Romanos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
E o preço, e a Bíblia diz que nós somos comprados por alto preço. O preço foi de sangue. O preço foi pela vida do Filho de Deus, que se entregou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu quero que você entenda, eu quero que você pegue essa palavra e eu encerro. Aquela mulher, o profeta diz, viva do que sobrar. Olha como Deus transforma uma realidade. Antes faltava, agora sobra. Talvez você entrou aqui pensando o que está faltando na tua vida. Eu vim aqui com uma palavra. Você entrou aqui faltando, Deus está dizendo, vai sobrar. Você entrou aqui pensando no que está faltando, Deus está dizendo, viva do que sobrar. Talvez na tua casa faltou amor, vai sobrar amor. Talvez na tua casa faltou fidelidade, vai sobrar fidelidade. Na tua casa faltou provisão, vai sobrar provisão. Na tua casa faltou lealdade, vai sobrar lealdade. Na tua casa faltou paz, vai sobrar paz. Vai sobrar. Eu fui criado numa família onde tinha muito amor, mas o inimigo por um tempo fez a minha casa de escravo. Então na minha casa faltava paternidade. Na minha casa, na minha infância, faltava às vezes o pão, faltava as condições. Na minha infância, às vezes nós éramos trocados por um jogo, por uma noite. Na minha casa faltou fidelidade lá na minha infância, porque eu vi o adultério dentro daquele lar. Mas um dia Jesus entrou. Jesus entrou. Jesus entrou. Jesus entrou. E quando ele entrou, a dívida foi paga. A dívida foi paga. A minha irmã de 13 anos entregou a vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Minha mãe entregou a vida para Jesus. Meu irmão entregou a vida para Jesus. Em dezembro de 2024 eu batizei meu pai nas águas. E Deus foi entrando. E aquilo que faltou na minha infância, com Jesus hoje sobra. Sobra. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos. E eu queria que você agora nesse momento acreditasse no que Deus pode derramar sobre a tua vida aqui nessa noite. Eu queria que você acreditasse nessa noite no que Deus pode derramar sobre você. Um dia Jesus entrou aí dentro. Jesus entrou nessa casa. A tua casa não é uma casa sem dono, irmão. A tua casa é uma casa onde Jesus é rei lá. E eu queria que você deixasse isso muito claro. Deixe isso muito claro no mundo espiritual. Eu queria pedir licença agora para você fechar os teus olhos e que você começasse a deixar isso claro no mundo espiritual. A minha casa tem dono, a minha casa tem Senhor. O Senhor da minha casa não é escravidão, o Senhor da minha casa não é escassez, o Senhor da minha casa é Jesus Cristo. E quando Ele entra, a dívida é paga. Quando Ele entra, aquilo que faltava não falta mais. E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando?
E quem é esse que vem constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa e sabe o que esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações e queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. E quem é esse que vem nos abraçar? Se você quiser essa noite erguer as tuas mãos para os céus, em sinal de obediência e recebendo todo o azeite que Deus quer derramar sobre a tua casa. Deus quer encher vasilhas aqui nessa noite. Deus quer entrar em casas, Deus quer entrar em famílias, e quando Ele entra, aquilo que faltava sobra. A escassez não vai pegar a tua casa, a escravidão não vai pegar a tua família. Senhor, nessa noite eu quero orar por cada casa aqui representada. Eu quero orar por cada família aqui, Deus. Talvez alguém entrou aqui nessa noite pensando que o Senhor tinha esquecido dela. Talvez alguém entrou aqui nessa noite sendo sufocado pelas guerras. Mas eu creio que nessa noite essa pessoa sai deste lugar com a provisão nas mãos. Essa pessoa sai deste lugar entendendo que enquanto tiver fé, o azeite não vai acabar. Enquanto houver obediência, o azeite não vai acabar. Deus, o azeite vai se multiplicar nas vasilhas. As vasilhas ficarão cheias. E aquilo que estava faltando até agora vai sobrar. Vai sobrar. Se faltou amor, vai sobrar amor. Se faltou fidelidade, vai sobrar fidelidade. Se faltou a conversão de alguém em alguma casa ainda, e eu oro por isso, talvez tenha alguém aqui que tem algum familiar na sua casa que ainda não entregou a vida para Jesus. Eu quero declarar que essa noite o Espírito Santo está indo na direção dela. E se faltou conversão, agora vai sobrar temor a Deus na vida dessa pessoa. Eu quero declarar, Pai, que tem famílias aqui que tem um memorial diante do Senhor. Eu quero declarar que tem casas, tem homens, tem mulheres aqui que diante do Senhor existe semente plantada. E o Senhor não vai esquecer delas. O Senhor não vai esquecer da sua casa. O Senhor não vai esquecer da sua família. Deus, então nessa noite, Pai, vem com multiplicação, vem com o sobrenatural. Deus, e eu declaro que cada família aqui nessa noite é guardada pelo Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
famílias guardadas pelo Senhor, que vão caminhar sobre uma palavra e vão ver a multiplicação do Senhor sobre as suas vidas. Eu creio, tem uma intervenção do céu vindo na direção de cada um aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe, você pode dar um aplauso ao Senhor, dar um grito de glória a Deus neste lugar. Aleluia.